Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre vacinas, de novo, tá? Eu recebi nas mensagens, algumas mensagens de médicos, falando que... apelando um pouco pro discurso do medo, né? Por exemplo, se eu não vacinar meu filho e ele pegar uma doença, a culpa é minha. Né? O discurso do medo é um discurso muito interessante, porque mesmo que você não coloque a emoção do medo no discurso, a própria lógica te leva ao medo, tá? Tipo assim, se eu não der vacina no meu filho e acontecer isso, você mesmo vai pensar nisso. Você não, a pessoa que te apresenta o discurso, ela não precisa deixar claro a emoção que ela quer te apresentar, tá bom? Então, bom, me mandaram um link de um médico, puxa vida, fabuloso. O nome dele é Carlos Reis. Eu vou deixar o vídeo dele na descrição deste vídeo. Basicamente, tudo que eu vou falar que está no vídeo dele, vocês assistam, tá? Ele usa uma linguagem mais técnica, tá? Muito mais confiável do que a minha. O que eu estou falando aqui, eu não sou médico, né? Ok? Não estou dando dicas nenhuma, só estou passando uma informação. Então vamos lá, esse médico, Carlos Reis, fala sobre, eu falo um pouquinho sobre uma síndrome que se chama Guillain-Barré, ok? É uma doença neurológica perigosa, tá? É uma doença autoimune, e ela é desenvolvida por vírus, bactérias, pedaços de vírus e vacinas, tá? Ela provoca paralisia, e basicamente o que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, bom, como é que funciona essa doença? O nosso sistema nervoso é composto por nervos, onde o corpo passa a energia elétrica. Todos os movimentos que vocês estão vendo aqui são gerados por impulsos elétricos, ok? A gente é um sistema elétrico, está funcionando aqui tudo elétrico, ok? É importante, por exemplo, a gente consumir determinados sais, porque os sais minerais que permitem passar corrente elétrica. Quanto melhor passar corrente elétrica, melhor é o nosso movimento, não é verdade? E bom, a gente tem esse monte de fio dentro do nosso corpo e esses fios não estão desencapados, né? Que nem na nossa casa, eles estão isolante, tá? Para impedir a gente ter um curto dentro da gente. Esse isolante que está isolando os nossos nervos, ele é composto de gordura, tá? Ao invés de uma borracha, um plástico, a gente tem gordura em volta dos nossos nervos, desses fiozinhos que permitem a gente fazer os movimentos todos. E esse Guillain-Barré, ele seria o nosso próprio sistema imunológico destruindo essa gordura. Então, conforme ele vai destruindo a gordura dos nervos, que está em volta dos nervos, a gente começa a ter uma espécie de curto-circuito no nosso corpo e a gente vai perdendo o movimento, começando lá das pernas, vai subindo para a cintura, braços, e se chegar no sistema respiratório, você vai ter que usar um aparelho para viver, não é verdade? Mas o que é interessante nisso? Essa doença é uma doença autoimune, tá? Cada dia mais, segundo esse médico, aparecem novas doenças autoimunes. O que é isso exatamente? A doença autoimune seria o nosso próprio sistema imunológico, feito para nos defender, para nos proteger das doenças. Ele se vira contra nós e ataca a gente, tá? Ele põe aqui um exemplo de doenças autoimunes, tá? Alguns exemplos. Doença de tireoide, artrite, esclerose múltipla, doença de Crohn no intestino, diabetes do tipo 1 e outras, tá? E isso basicamente o que são, então? São os nossos próprios anticorpos destruindo a gente. E cada vez tem mais dessas doenças autoimunes. Olha só. Essas doenças autoimunes, elas se desenvolvem como? Pensa só, você pegou, por exemplo, meningite ou catapora ou qualquer coisa, não importa. É um vírus, uma bactéria de fora que entra no seu corpo e te ataca. Agora, a doença autoimune não tem nada disso. O seu sistema imunológico, ele é o problema. Ele vai atacar você. E a questão é, por que o nosso sistema imunológico ficou louco quando tem uma doença autoimune? E a resposta é, quando entra algum tipo
de bactéria ou pedaço de bactéria ou pedaço de vírus, em geral associados a vacinas, ok? A gente tem essa capacidade de desenvolver esse problema, nosso sistema imunológico fica maluco, ok? Basicamente é isso. Nas vacinas, ele diz o seguinte, por favor, assistam o vídeo dele, é um vídeo muito importante, tá? Vocês têm que ter um pouco de paciência, tem uma linguagem técnica, mas vocês podem ignorar algumas palavras que são difíceis de entender. Mas vamos lá. Nas vacinas existem elementos que provocam a produção de anticorpos contra nós mesmos, ok? Basicamente, qual que é o problema? Tem várias toxinas associadas à vacina, tá? Associadas às doenças, às bactérias e vírus, que injetar uma quantidade mínima na gente, uma quantidade mínima, pode matar a gente. Só que essa mesma quantidade mínima, tá? Se a gente reduzir ela ainda mais para não matar a pessoa, ela não tem condição de gerar anticorpos. Ou seja, se injetar uma quantidade bem pequena para ser seguro para as pessoas, essa quantidade pequena não gera anticorpos, porque ela é muito pequena. Então, o pessoal coloca um outro elemento que se chama Saccharomyces, tá? Que é indicado pela Organização Mundial de Saúde, que é vinculada à ONU, ok? Então, esse Saccharomyces é um elemento que é tirado de algum tipo de rato, alguma coisa do tipo, que eles colocam dentro da dose de vacina, que quando injeta aquele troço na gente, o sistema imunológico ataca a gente, ataca nós mesmos, nosso próprio sistema imunológico vem nos atacar e por causa daquele troço. Ele aproveita, vê que tem um tipo de toxina associada a outras doenças e monta então essa defesa, o que a vacina diz que faz, ok? Melhora nossas defesas para aquela doença. Só que aquilo prejudica nosso sistema imunológico de uma forma que, puxa vida, a gente não tem ideia ainda. Mas olha só que interessante. Então, se você pegar a bula das vacinas, segundo a informação desse grande médico, olha que interessante. Se você pegar a bula das vacinas, você vai constatar que os fabricantes não produzem, na verdade não fazem estudos prévios de fase 3. Eles fazem estudos prévios de fase 1 e fase 2 nessas vacinas. Fase 3 eles não fazem. O que isso significa? Significa que quando a vacina vai para o mercado e você vai tomar a vacina lá bem segura, nunca foi feito teste em humanos. Ok? Não é feito teste de fase 3. Ou seja, aquela substância que estão injetando no seu filho, eles não fizeram teste em humanos. Perfeito? Se você pegar a bula, diz lá que não foi feito teste em humanos, em grávidas e etc. Isso, todas as vacinas desde 1948 não passam pela fase 3, teste em humanos, ok? Eles vão lá, fazem a fase 1 e fase 2 e falam, agora vamos testar no mundo inteiro. E que se pimba, não importa, ok? Então, esses laboratórios eles não fazem, isso está escrito na bula, e na bula, se vocês forem ler a bula, a gente nunca tem essa oportunidade, né? Além de estar escrito que não é feito estudos de fase 3, dizem, a bula diz, todas as bulas dizem o seguinte, que cabe ao médico escolher quem deve tomar a vacina e que o laboratório não tem culpa nenhuma se acontecer um problema, visto que está avisado na bula que eles não fizeram fase 3. Ou seja, há riscos. O laboratório diz, existe um risco e quem decide isso é o médico ou o governo responsável. E ó, o laboratório não tem nada a ver com isso. Se acontecer algum problema, o problema não é deles, ok? Então assim, para os médicos que falaram aí, ó, você já pensou se pega uma doença no seu filho? Eu vou fazer uma pergunta para você. Já pensou se pega uma... Eu prefiro que meu filho pegue catapora ou sarampo, ou qualquer coisa do tipo, que é uma doença que é curada em 10 dias, do que ele pegue uma bela de uma Guillain-Barré, ou Barré, certo? Fique paralisado dos pés, cintura, etc. Como vocês podem ver no YouTube, meninas que tomaram vacina de HPV, 2 irmãs tomaram vacina de HPV, o dia seguinte já não conseguiam mais andar.
não é verdade? Já que é para fazer política do medo, mas se seu filho tomar, hein, Afonso? Se não tomar vacina e pegar doença, a culpa é sua. E eu pergunto, eu falo para mim mesmo, mas se eu der a vacina e ele pegar uma doença muito pior, porque catapora, sarampo, resolve em 10 dias, pegar uma Guillain-Barré, perdeu a vida da criança. Então assim, política do medo, desculpa meu filho, mas comigo não funciona, tá bom? Não dá pra levar isso em conta. Tem uma discussão no mundo inteiro sobre vacinas neste momento, e só o Brasil é heresia falar sobre vacina, só no Brasil. Vejam o vídeo desse médico, é muito interessante de assistir, é muito útil. E, bom, por hoje é isso. Eu ainda não tô nada satisfeito com as vacinas, pode vir 200 médicos aí nos comentários. E, não estou falando para ninguém não tomar vacina, ok? Não estou falando, não sou médico. Pergunte para o médico de vocês. A decisão de vocês com o médico de vocês, não tem nada a ver com isso, ok? E a decisão de dar vacina aos meus filhos é minha e do meu médico também, do médico que eu consulto, não é verdade? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.